Olá, meus amigos. Hoje nós vamos iniciar a nona aula do nosso curso de passe espírita. Nessa aula a gente vai estudar o passe e seus fundamentos, como aplicar. A maioria dos assuntos que serão abordados aqui hoje já foram abordados em outras aulas, então a gente tem uma pequena revisão de cada assunto. A técnica em si só é uma técnica muito simples. Porém, as atitudes e o benefício que quem está recebendo o passe obterá depende muito da qualidade das faculdades irradiantes do passista que nós estudamos na última aula. Como melhorar essas capacidades irradiantes nossas. E hoje nós vamos aprender a aplicação do passe em si. Como que era a aplicação do passe antigamente? Na época de Kardec ficou encantado e estudou os magnetizadores que já existiam desde 1890 e poucos. Esses magnetizadores acreditavam transferir o fluido magnético saudável deles para uma pessoa enferma, restabelecendo assim a cura do indivíduo, baseado no que se acreditava naquela época. Né? No livro O Passe Magnético, seus fundamentos e sua aplicação, de Salvador Gentilho, publicado pela Federação Espírita Brasileira, ele conta que assim que ele começou a frequentar o espiritismo, nos idos dos anos 40, o passe era aplicado da seguinte forma: após a reunião, o grupo de pessoas que ia receber o passe sentava-se em cadeiras que estavam em volta da mesa mediúnica. E então uma pessoa fazia uma prece em voz alta, enquanto que aqueles que estavam recebendo o passe permaneciam em prece silenciosa, e os passistas aplicavam o passe que nós chamamos de passe coronário, como é aplicado hoje no nosso centro espírita. Uma pessoa fazia uma prece, os que estavam recebendo também estavam em estado de prece, e os passistas aplicavam um passe de imposição de mãos, o coronário que nós conhecemos hoje, sem tocar nas pessoas que estavam recebendo o passe. O primeiro fundamento que nós temos que ter em mente em relação ao passe é que as pessoas que procuram o passe, elas estão passando por alguma desarmonia. Ou elas estão com alguma doença, com alguma dor, ou com algum sentimento também relacionado à parte psicológica, tristeza, angústia, algum sentimento que leva elas a procurar uma energia, um vigor que restabeleça a condição saudável delas. E aqui nós vemos nessa figura, e nós tivemos uma aula específica para isso, que pode ser revisada caso alguém tenha esquecido, a aula 5 sobre a aura e os centros de força. Uma aura harmonizada, ela possui as cores que são irradiadas pelos centros de forças também harmonizadas, enquanto que uma aura conturbada, ela possui, por emitir condições de fluidos, vamos dizer, purulentos, cores enegrecidas ou uma desarmonia de cor. Isso é identificado pelaquela fotografia, se não me engano, Killing, né? Ou médios videntes que possuem essa capacidade de visualizar. Uma doença leva à desarmonia. Primeiro, os nossos pensamentos fabricam doenças específicas em determinados órgãos que levam a uma desarmonia na nossa irradiação, que por fim a gente vê isso na aula. No livro Missionários da Luz, André Luiz relata que Anacleto possuía uma concentração de fluidos negros na região do fígado. Por que isso estava acontecendo? O fígado era o órgão mais suscetível desse personagem, e esse irmão estava preocupado com algumas reformas, algumas atitudes que ele tinha que tomar naquela presente vida,
em si mesmo. E surgiu muito o sentimento de culpa, fora outros sentimentos. E o sentimento de culpa, ele abaixa bastante a nossa vibração e transforma os nossos fluidos, né? Estamos concentrando nele, na região do fígado, uma condição que poderia levar ao adoecimento. Neste livro, Missionários da Luz, existem inúmeros exemplos práticos de como funciona o passe, o restabelecimento do passe, a fluidoterapia e até mesmo características da mediunidade de cura, daqueles locais que se tem cirurgias. E como que elas se operam no plano espiritual e no plano material. Um passe, ele tem sempre dois momentos muito importantes. O primeiro momento é o momento que se realiza a limpeza ou a dispersão dos fluidos desequilibrados. Se vocês verem o filme do Divaldo, vocês vão ver ele fazendo uma movimentação com as mãos, como se ele estivesse recolhendo alguma coisa. E depois ele abre os braços, dispersando esses fluidos num primeiro momento. Há pessoas que praticam o passe que eles usam como nome de dispersivo para fazer essa limpeza. Não é necessário esse tipo de movimento, porque como nós estudamos em várias aulas e repetimos aqui, o que opera essa situação é o nosso pensamento, que comanda e imagina ocorrendo a limpeza e a dispersão dos fluidos desequilibrados. Em seguida, deve-se restabelecer os fluidos da pessoa que está recebendo o passe. E aí a gente imagina enviando para a pessoa esses fluidos, como foi ensinado na aula anterior. Lembra que o passista, aqui chamado de magnetizador, ele pode imaginar o fluido magnético saindo da região da sua cabeça, do seu coronário, sendo transmitido através dos seus braços até a cabeça da pessoa que está recebendo o passe, o paciente. Também pode imaginar que essa energia está sendo irradiada por todo o seu corpo, como se ele fosse uma luz. E ele também pode imaginar que essa energia ou fluido magnético está saindo da sua cabeça, né, do seu frontal, como nós estudamos na aula de centros de força, e indo em direção também ao frontal ou coronário da pessoa. Lembrando que os médios que aplicam passes, eles são intermediários, a palavra médio, meio, estão recebendo bastante fluido dos espíritos e podem irradiar da mesma forma, através do seu frontal, através de todo o seu corpo, ou imaginando que está passando pela sua mão. Este é o livro Missionários da Luz. É um livro que tem bastante situações práticas de como que a equipe espiritual está trabalhando e do que se está processando no mundo material. Só leia o livro Missionários da Luz depois de que você tiver estudado muito bem o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e, de preferência, tenha lido também Nosso Lar, que aí você vai conseguir entender melhor esse livro. Nesse livro, como que eles solucionaram o problema do fígado do Anacleto. Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. Surpreendido, observei que a nuvem de escura se fizera opaca, desfazendo-se, pouco a pouco, sobre o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. Então, aqui André Luiz está relatando o momento, os primeiros momentos, em que estava se aplicando a limpeza. Surpreendido, observei que a nuvem escura
se fizer opaca, desfazendo-se pouco a pouco sob o influxo vigoroso do magnetizador, que nós chamamos de passista, em missão de auxílio. E em seguida, o segundo momento, que se restabelece o anacleto com energias revigorantes. É muito importante que quem é passista tenha muitos cuidados relacionados à obsessão. É comum as pessoas procurarem espíritas ou centro espírita por causa de situações de obsessão que estão acontecendo na casa delas, ou que estão acontecendo com alguma pessoa. É importante lembrar que o espírito que acompanha quem está sendo obsidiado é um adversário dessa pessoa. E quem predispõe-se a ajudar intromete uma briga. Portanto, deve-se tomar muito cuidado na aplicação de passe em pessoas obsidiadas. Se uma pessoa tem o hábito de aplicar passe na casa dela, o que não é recomendado de forma alguma, a não ser se você está aplicando o seu autopasse, se você está fazendo as orações em família no dia do Evangelho, pode ser que o espírito permaneça no seu lar. E aí, se você não tiver superioridade moral para removê-lo de lá, de ajudador, você vai passar para paciente. Né? Os médios, eles devem ser muito cuidadosos com a aplicação de passes, mesmo que no centro espírita, para que não ocorram de ficarem medianizados, né? Isso significa que a pessoa não tem estudado suficientemente sobre como trabalhar como médium, né? Existem todos os ensinamentos, as técnicas, onde a pessoa aprende a lidar melhor com a sua mediunidade. E a necessidade da superioridade moral para afastar os espíritos obsessores. Por isso é mais adequado levar esses casos para reuniões mediúnicas, onde se identifica situação de obsessão. Em reuniões mediúnicas existem médios de desdobramento, que, se for permitido, podem visitar a casa, visualizar a situação juntamente com a equipe trabalhadora espiritual da casa, ser relatado. Existem várias maneiras que são ajudadas essas pessoas. Não se intrometa nessas situações difíceis. Vejamos aqui um comentário de Salvador Gentili sobre o perigo do orgulho e achar que pode ser invulnerável contra os maus espíritos. Nós todos ainda estamos em reforma aqui nesse planeta e talvez a gente não tenha uma superioridade tão grande assim só porque se tornou um passista. A presunção de se crer invulnerável contra os maus espíritos foi mais de uma vez punida de modo cruel, porque não se desafia impunemente pelo orgulho. O orgulho é a porta que lhes dá o acesso mais fácil, porque ninguém oferece menos resistência do que o orgulhoso quando tomado pelo seu lado fraco. Por isso, temos que melhorar as nossas faculdades irradiantes, prece constante e prática da recomendação do capítulo 17, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. É nesse local onde nós encontramos as características do homem de bem. Então, o orgulhoso, vamos supor que uma pessoa fez um curso de passista e achou muito legal e agora ele vai sair por todos os locais aplicando passes, ostentando o nome de passista. Não, meus caros, não é necessário isso. Se você quer de verdade ajudar alguém, faça isso em silêncio. Lembremos do Mestre Jesus, onde ele diz que a nossa mão direita não deve saber o que a nossa mão esquerda faz. Então você pode, através da prece, estando em qualquer lugar, aplicar um passe na pessoa. Como que isso é feito? Lembra do exercício da aula passada? Nós imaginamos a pessoa e enviamos os bons fluidos para que essa pessoa possa receber.
O nosso pensamento transforma o fluido cósmico universal em emanações de amor, de alegria, de plenitude, de todas as coisas boas que podem ser enviadas, né? Passe individual. Algumas vezes é aplicado passe individual no centro espírita. Isso tem sido muito comum agora durante esse período de pandemia, a qual eu chamo de muitos ensinamentos. Nesse caso, quando for aplicar um passe individual, é prudente perguntar o motivo que a pessoa quer o passe. Ora, conhecedores que nós somos da existência dos centros de força e de como se operam as doenças, e também sobre as propriedades dos fluidos, é aquela classificação que Allan Kardec fez no capítulo 14, item 17 da Gênese, nós podemos atuar melhor, já que é o nosso pensamento que transforma o fluido cósmico universal, e atuar direto no ponto necessário, né? Então, se a pessoa for receber um passe porque ela está com dor no estômago, nós podemos imaginar aquela dor sendo dissolvida no primeiro momento, e em seguida imaginarmos um estômago saudável no momento que estamos enviando os fluidos restabelecedores ou recuperadores. Primeiro momento, se for conveniente, descobrimos o motivo. Em seguida, nós solicitamos à paciente ou à pessoa que está recebendo que entre num estado de prece, elevar a mente a Deus, a Jesus. É necessário que essa pessoa esteja o mais receptiva possível para que o passe funcione melhor. No primeiro momento, o passista realiza então a limpeza, a dispersão dos fluidos purulentos. No segundo momento, aplica-se os regeneradores e restaura a harmonia do corpo perispiritual da pessoa. Nesse exemplo, a gente imagina sendo enviado fluidos restauradores em direção ao estômago. No livro Passe Magnético, seus fundamentos e sua aplicação, de Salvador Gentili, ele comenta que num determinado momento, um passista que também era vidente, viu que os fluidos estavam sendo enviados em direção a uma pessoa que recebia o passe. No entanto, eles ricocheteavam como uma lâmpada que batia, faíscas, né, que batiam na pessoa e pulavam e saíam. Isso acontecia porque a pessoa não estava receptiva no momento do passe. O passista perguntou à pessoa qual o motivo que ela tinha ido receber o passe. E aí ela contou que tinha ido lá em curiosidade só para saber como funcionava. Entendeu? A pessoa foi receber o passe só para saber como funcionava. E, consequentemente, como ela não precisava, ela não recebeu nada. E aí, como o médium que estava aplicando era vidente, foi permitido de forma instrutiva que ele visse isto acontecendo na prática. Nós temos aqui exemplos dos passes individuais sendo aplicados. Basta-se que o passista esteja numa posição ou atrás da cadeira, ou à frente, como nós vemos na figura mais à direita. O que estará acontecendo é, os fluidos estarão indo de direção ao passista para o paciente, e aí depende de como o passista estiver trabalhando, que pode estar sendo direcionado através das mãos, através do frontal, ou através de todos os centros de força do corpo. Na figura do meio, nós vemos uma situação onde o passista é médio, que os espíritos estão derramando sobre o coronário dele os fluidos, sendo transmitido via as mãos até o coronário da pessoa que está recebendo. E aí a energia, os fluidos caminham, né, dentro dos chakras, dentro dos centros de força, promovendo o restabelecimento total do perispírito daquela pessoa
e aí a aura fica restabelecida, já que ela é a irradiação da energia daquele organismo. É assim que funciona, tudo baseado no pensamento, não precisamos de excessos de movimentos, quanto mais concentração, melhor o trabalho. E claro, pode ser posicionando-se atrás, à frente, como essas duas figuras aqui. No máximo, uma pessoa direciona a mão mais próxima do órgão atingido, também com muita discrição e respeito. Passe no centro espírita. A maioria dos centros espíritas hoje tem uma câmara de passe, diferentemente do passado, por exemplo, que o centro espírita era só um salão, tinha que utilizar em volta da mesa. Primeiro momento, os passistas se harmonizam, passe uma prece antes que entre o primeiro grupo. Isso é fundamental. Todos os passistas se serenam dentro da sala, estabelece uma harmonia, e a equipe espiritual aproveita mais ainda também para a harmonização daqueles que vão aplicar o passe. Em seguida, entra o primeiro grupo de pessoas que vão receber o passe. Esse grupo de pessoas deve ser orientado para permanecerem em estado de prece. O ideal seria que uma pessoa, durante a aplicação, estivesse fazendo uma prece e os que estão recebendo acompanhassem mentalmente essa prece. Isso aumentaria de sobremaneira a harmonia e a transmissão dos fluidos e o benefício do passe. Os passistas realizam a primeira fase de limpeza e, em seguida, a segunda fase de restauração. Para fazer isso melhor, nós podemos usar uma prece parecida com essa que eu vou ler aqui. Por favor, que ninguém decore essa prece, mas memorize as suas etapas, porque assim você vai conseguir fazer uma oração mais genuína. O passista deve ter a mente ocupada com a geração, a captação e a circulação da corrente magnética que vai movimentar. Ele não deve ficar preocupado em recitar uma prece mental. Se você fica preocupado em recitar uma prece mental, em recitar algo decorado, isso pode atrapalhar a sua geração de fluidos que emanam de você mesmo, a captação e a circulação dos que os espíritos trabalhadores estarão fazendo circular por você. Então, um exemplo de oração é o seguinte, de hábitos, na verdade. Estende a mão para operar e pedimos a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que nos assistam para que possamos ser intermediários no socorro daquele paciente. Quando começamos a operar, iremos pedindo que ele possa ser aliviado por acréscimo da misericórdia divina de toda a carga negativa que tem armazenado em sua fraqueza. Que, em sua ajuda, os bons espíritos possam restaurar a integridade da sua aura e, através dela, equilibrar seus órgãos em harmonia. Que a bondade divina permita-lhe receber o socorro magnético através do seu centro coronário, para que este o difunda pelo organismo e restaure as suas dificuldades funcionais, especialmente corrigindo-lhe tais e tais anomalias. Fim do passe, agradecendo ao Senhor a oportunidade de servir de intermediário naquele socorro. Este é um exemplo de oração sincera ao mesmo tempo que realizamos o passe. O Salvador Gentili que escreveu, e nós podemos acompanhar acontecendo todos os momentos que são necessários durante a aplicação do passe. Na semana que vem, nós iremos estudar o passista. Como que deve portar o passista no dia a dia, no dia de aplicar o passe, antes do passe, vestuário, alimentação, palavreado, conduta, estas atividades essenciais que um passista deve ter. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, o homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem e toma defesa do fraco contra o forte.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 2.